Olá, galerinha do Saltinho. Hoje eu estou aqui com a Rafa e uma convidada mais que especial, a Pri. Bem-vinda, Pri. Olá, pessoal. Obrigada. Desculpa. Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E hoje nós vamos continuar a nossa série sobre tentação. Estamos no nosso último episódio e nós vamos fazer uma associação sobre a tentação e o mundo invertido. E aí, você já foi tentado? Está sendo tentado? Saiba que para ser tentado basta apenas estar vivo. Então, vem conosco nesse episódio porque esse tema diz respeito a todos nós. Pri, você falou que para ser tentado só basta estar vivo. Explica isso um pouco melhor pra gente. Isso, gente. Para ser tentado, como nós falamos, basta apenas estar vivo. Uma criança pode ser tentada, um adulto, uma pessoa mais velha, um pastor, não importa a sabedoria que você tem, você estando vivo, você vai ser tentado. Então não é um privilégio de poucas pessoas. Todo mundo é tentado, é isso? Isso mesmo. Você falou sobre tentação e mundo invertido e aí você fez essa referência a Stranger Things. Queria saber qual que é a associação dos dois. Então, eu fiz essa associação com Stranger Things e tentação. Eu vou dar spoiler, tá? Então já vai um alerta de spoiler aqui, editor. Que eu vou ter que ler agora, tá? É uma parte do roteiro. Então, essa parte que eu estiver lendo, editor, coloca imagens da série, entendeu? Tem um personagem principal na série que se chama Will e ele desaparece misteriosamente. Então seus amigos começam uma busca por ele na cidade e sua mãe também, junto com o delegado da cidade, começa a fazer uma busca assim desesperadora. E enquanto isso, muitas coisas estranhas vão acontecendo ao longo dos episódios, incluindo encontrar uma menina com uma fala limitada e poderes telecinéticos. E o que acontece é que na primeira temporada as pessoas começam a acreditar no que os garotos, os amigos do Will, falavam de ter um mundo invertido, que é uma espécie de outra dimensão que possui seres chamados Demogorgons, e seria esse o local onde o Will estava perdido. E qual é a associação disso? É porque na série esse mundo invertido mostra um local cheio de Demogorgons. E o que acontece é que a Bíblia nos fala que existe um reino espiritual. Esse reino espiritual onde tem, por exemplo, demônios, onde existem anjos. E o que acontece é que muitas vezes a gente acha que isso é meio que uma ficção, que isso realmente não existe. É que a vida é tipo um filme de ficção, que não existe mesmo. Que esse reino espiritual não existe. É uma coisa assim bem inventada. São tantas brincadeiras com a existência de demônios, que as pessoas... filmes de terror? Isso. As pessoas acabam pensando que isso não existe, que é só fruto da nossa imaginação. Isso é bem bacana a gente fazer essa associação, gente, porque a gente tá falando aqui de tentação. E a Bíblia nos fala que o diabo ele é o tentador. Então se a gente acha que o diabo não existe, não existe o tentador, não existe a tentação. Não existe a tentação. Então a primeira coisa pra gente alinhar aqui o nosso pensamento é que existe um reino espiritual, existe mesmo o diabo e ele é conhecido como tentador. Então, para falar de tentação, precisa ter o tentador. Não quer dizer porque a gente diz ou não acredita que aquilo vai parar de existir. Por exemplo, se eu não acreditar que esse banco ou que esse celular não existe, e não quer dizer necessariamente que ele vai parar de existir. Isso, não é porque a gente acha, que uma coisa não exista, que ela realmente não exista, Isso. A Bíblia fala que tá ali. Você acredita ou não, vai continuar estando ali. Vai continuar estando ali. É tão real que em Efésios 6:12 diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestade, contra as ações do inimigo que nos tenta para que nós possamos pecar e assim nos afastar de Deus. E se você acha que você está livre desse mal e que você não sofre tentação, está alguns exemplos de tentação que provavelmente você já passou ou está passando. Falar mal dos outros, ser interesseiro, ser grosso, mentir, viver ansioso, ser ganancioso com dinheiro, querer ser sempre o cara e estar sempre em destaque, ser o centro de tudo. Ser egoísta, não acreditar, ser corrigido, ser rebelde, ser glutão, inveja, olhares impuros, pensamentos impuros, preguiça, colar na escola, pornografia, roubo, não se preocupar com a dor alheia, ciúmes, fofoca, orgulho. E a lista é enorme. Então, todos os tipos de pecados, inicialmente, parecem para nós como uma tentação. Então, isso é uma coisa bem interessante para a gente entender, gente, que tentação não é pecado. Quando você cai na tentação, quando você cede à tentação, ela se torna um pecado. Então, a tentação, todo mundo está sujeito, tá? Não é um privilégio seu, todo mundo. Até Jesus,
ele sofreu tentação, né? Como a Pri vai ler pra gente. Isso, em Hebreus 4:15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aqui tem 2 pontos importantes, né? Ele foi tentado, então ele passou, né, por várias tentações, assim como nós, né? Se fez carne como nós, mas ele venceu. E o outro ponto interessante é que ele se compadece de nós, ele é auxílio para nós nas nossas tentações. E eu penso muito nesse processo quando eu lembro que a Bíblia fala que não há tentações que nós não possamos suportar, né? Embora passemos por tentações, ele já nos deu capacidade para isso, uma vez que nós somos filhos de Deus, a nossa essência, ela vem de Jesus Cristo, temos o DNA de Deus, então ele já nos capacitou para que com ele nós possamos vencer qualquer tipo de tentação. Então, porque Deus é misericordioso e bondoso, não quer dizer que a gente tem um passe livre para ficar pecando a nossa vida toda. É a mesma coisa da mulher adúltera, né? Que é uma parte importante dessa história, foi que Deus falou que quem tiver pecado que atire a primeira pedra. Então, tem alguma dica que a gente, para superar essas tentações, para enfrentar essas tentações? Então, a Bíblia nos dá algumas dicas, são 3. E para começar aqui em relação à primeira dica, tá em Marcos 4. Eu vou pedir para a Pri ler, mas antes eu gostaria de contextualizar. Nessa parte mostra, antes, né, da que a Pri vai ler, mostra Jesus sendo batizado. No momento do batismo ali, Jesus cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba, usa a sua imaginação ali. Aí tem a revelação de Deus, Pai, que fala, esse é meu filho amado. Então tem a apresentação da Trindade. Deus falando, este é meu filho amado. Jesus ali encarnado na água, o Espírito Santo descendo na pomba. Cheio de Deus ali, pra caramba. Nesse mesmo momento, mostra que a Pri vai ler pra gente. Peraí, é porque eu achei que eu tinha colocado aqui o versículo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: Tu és filho de Deus, então manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondeu, claro, com toda a sabedoria, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso mostra que o próprio Jesus foi tentado, então a gente vai ser tentado uma hora ou outra. Essa é uma das 3 últimas tentações que Jesus sofreu nesses 40 dias de tentações. E todas elas ele venceu com a palavra. Ele tinha esse conhecimento bíblico, né, para vencer a tentação. E isso é uma coisa bem bacana, porque ele usava isso frente ali ao diabo, igual foi, que é o exemplo de Getsemane, né, Pri? Isso, na noite em que Jesus foi traído, ele estava em oração e ele chamou os discípulos para esse momento. Porém, os discípulos cansados, né, não resistiram e dormiram. Como resultado disso, né, no processo, no momento em que Jesus ele foi ser buscado, Pedro ele não resistiu à sua ansiedade, acabou agindo de forma mal, né, cortando a orelha do soldado. Posteriormente negou Jesus Cristo, algo que já tinha advertido, né? Por isso Jesus adverte aos seus discípulos: continuem em oração para que vocês não caiam em tentação. Então essa é a segunda maneira. Primeiro é com a Bíblia, a segunda maneira é com oração. E a terceira maneira, gente, é em relação a pedir ajuda para as pessoas. Porque, exemplo, tem alguma... Vou dar um exemplo pro pessoal meu. Senta que lá vem a história. Eu teve uma época que eu sofri uma tentação muito punk. E eu falava assim, cara, vou vencer sozinha e tal. E tava muito tenso. E uma coisa que eu aprendi, quando eu chamei 2 amigos meus, falei, cara, tô sendo muito tentado nessa área e tal. Me ajuda, ora comigo, não sei o quê. É que quem confessa tentação, não confessa pecado. Então, se você confessar a sua tentação, aí pode ser confessar pecado é diminuir drasticamente, porque você já está mostrando as suas fraquezas. Claro que tem que ser alguém que tem uma maturidade espiritual, alguém que tem um preparo. Se for alguém que está passando pela mesma coisa que você, não vai dar certo, não. Não vai dar certo, como diz a Bíblia, um cego e outro cego, os dois vão cair no precipício, entendeu? Então essa questão de você procurar alguém que tem maturidade, que esteja ali realmente com uma vida de oração, uma vida que você vê, uma comunhão com Deus, pra você, cara, tô sendo tentado. E foi tão bacana essa experiência que eu tive, que assim, a pessoa ligava, e aí, como é que tá e tal. E depois, assim, venceu, acabou, não mexe mais, não é numa área mais sensível da minha vida, mas que eu tive que reconhecer que sozinha eu não vou conseguir. Não é? Às vezes tem alguma tentação na sua vida que ela é recorrente
que você sozinho em casa, lendo a Bíblia, orando, às vezes não vai ser suficiente. Você vai precisar ajuda de alguém. Então é necessário que vocês agora identifiquem quais são as tentações que vocês têm passado, qual o momento, será que é de noite, quando você está sozinho, no futebol, com os amigos, né? Para que você possa então aprender a utilizar a palavra de Deus a seu favor, né? Vencer através da palavra, através da oração. Então agora comece a identificar quais são as tentações que você tem passado e em qual momento que você passa por essas tentações. Será que é na sua escola, nos seus amigos, no futebol, quando você está sozinho? E se necessário, busque ajuda, né, Rafa? Sim. E é isso, galerinha. Espero que você tenha gostado do nosso episódio. E lembre que todos nós estamos sujeitos à tentação. E estamos aqui caso precisar de alguma coisa. E Até a próxima. até a próxima. Dá tchau, Pri. Tchau!